Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, baitas notícias aí para todos nós torcedores vascaínos, né? Muita coisa acontecendo dentro do Vasco. O Vasco deverá anunciar aí um pacotão para o departamento de futebol. Vamos falar quem são esses nomes também, vamos falar aí da Carol Pfeiffer confirmando mais coisas. Está muito perto de fechar a parceria com o Vasco. Também vamos falar aqui da situação envolvendo alguns jogadores e suas saídas do nosso clube. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui. Vamos em busca de 155 inscritos. Dá essa moral aí, se inscreve, não deixa passar. Se você me assiste, mas não está inscrito, dá uma conferida aí, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. Bom, pessoal, o Vasco aí tenta resolver a situação ainda de alguns jogadores, né? Mas depende da contratação de um diretor e de um técnico para avaliar melhor os jogadores que vão ficar para a próxima temporada, né? Mas o clima já é de despedida de alguns jogadores. Aí o goleiro Vanderlei, apesar de ter alcançado as metas aí estipuladas no seu contrato, ele não deverá seguir no Vasco. O goleiro ficou insatisfeito praticamente a temporada inteira, principalmente depois que o Fernando Diniz assumiu o Vasco. Ele perdeu muito espaço e ficou bem chateado no banco de reserva e deverá sair do nosso clube, até porque ele andou falhando bastante, por isso que resultou a sua ida ao banco de reservas. O goleiro Vanderlei não terá o seu contrato renovado, como eu disse, há uma cláusula no contrato dele em renovação automática em caso de alcance de metas, né? Vamos aguardar os próximos dias para ver se vai ter uma definição da saída do goleiro do Vasco. Quem também pode sair do Vasco e fazer seu último jogo no domingo é o meio-campista Marquinhos Gabriel, que tem um contrato se encerrando agora no final da Série B e ele não deverá ficar no Vasco, né? A menos que a próxima comissão técnica deseje contar com o jogador, o que eu acho difícil. Um jogador bastante contestado pelo torcedor vascaíno, fez partidas medianas e partidas péssimas, né? Nunca chegou no ápice, nunca fez uma partida impecável com a camisa do Vasco e muito torcedor critica ele pela sonolência dele dentro de campo, né? Jogador que até certo ponto parece que não estava mostrando tanto compromisso assim com a instituição. O torcedor vascaíno não gostou nada das atuações do Marquinhos Gabriel, e o que pode resultar aí nessa saída dele também do Vasco. Um jogador bem fraquinho, tinha muitos meses que ele não entrava dentro de campo e no Vasco fez aí o maior número de jogos nos últimos anos na sua carreira, né? O jogador que passou aí pelo Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians, nunca jogou esse número de jogos nesses clubes como jogou com a camisa do Vasco, né? E deverá deixar o nosso clube, assim como deixou já o Andrei, o Zeca, o Léo Jabá e também o zagueiro Valber. O Vasco também tenta resolver a situação aí envolvendo o meio-campista Morato, se vai renovar o contrato dele junto ao Red Bull Bragantino, porque eu acredito que no Bragantino ele não tem espaço nenhum, a menos que o Vasco esteja louco de renovar o contrato desse jogador medíocre que veste a camisa 10 do Vasco. Deixe aí nos comentários quem mais você iria incluir nessa lista de dispensas. Provavelmente aí o Romulo, Hernando, Michel, entre vários nomes aí, deverão estar também nessa barca que irá acontecer nos próximos dias aí no Vasco. Bom, pessoal, agora vamos explicar aí como que está a situação do departamento de futebol do Vasco, né, cara? Ontem a gente falou aqui a respeito das informações trazidas pelo jornalista Gilmar Ferreira de que o Vasco já estaria em negociações com o diretor do Palmeiras, Anderson Barros, e também o Carlos Leite estaria negociando a vinda dele e também do técnico Zé Ricardo. Essa informação parece que procede, parece que está muito perto de acontecer a contratação aí do Anderson Barros ao término da Libertadores. Ele deverá ser o novo diretor de futebol do Vasco e o Zé Ricardo vindo para ser o nosso técnico. Também deverá compor aí essa diretoria do Vasco o ex-jogador, o ex-goleiro do Vasco, Fernando Praz, e o ex-técnico do Vasco também, o Ricardo Gomes. Todos eles deverão trabalhar aí numa diretoria aí formada pelo Jorge Salgado. Várias informações confirmam que o Jorge Salgado terá uma reunião importante aí com o Ricardo Gomes hoje aí em São Januário, provavelmente, né, para decidir se ele vai aceitar ou não esse projeto e vir trabalhar no Vasco, né? Não me agrada o nome aí, principalmente do Anderson Barros e do Zé Ricardo. São pessoas que, na minha opinião, não vão agregar em nada no Vasco. Eu acho que o Zé Ricardo já é um técnico que não tem condições de treinar nenhum time grande pelos últimos trabalhos dele aí. O último trabalho dele foi o Internacional aqui no Brasil, foi o Internacional no final de 2019. Ele ficou apenas aí 2 ou 3 jogos treinando o Internacional para tentar levar o clube para a Libertadores na época. Não foi bom o suficiente, acabou saindo do Internacional, foi trabalhar no mundo árabe, foi demitido lá e está sem clube desde então. E desde 2020 ou para o início desse ano de 2021 ele está sem trabalhar e nenhum time cogita a contratação do Zé Ricardo, até apareceu o Vasco aí na parada, né? Lamentável. O que me assusta mais ainda é que o Carlos Leite estaria por trás
de tudo isso aí, tentando levar essas pessoas para trabalhar no Vasco, né? Esse é o Vasco, esse é o retrato do Vasco há anos, né? Vasco na mão de empresário, o Vasco aí com um presidente que não tem condições nenhuma de comandar um clube de futebol. Infelizmente o Vasco paga caro, pagou caríssimo nessa temporada, permanecendo na segunda divisão, o único time dos 4 que foram rebaixados em 2020 que não subiu para a primeira divisão. Lamentável, é triste a gente ver o Vasco nessa situação. O torcedor ainda tem a esperança de que tudo pode mudar, mas está complicado. Se depender do Jorge Salgado e se ele não conseguir fechar essa parceria com esses caras aí, o futuro do Vasco vai ser tenebroso, vai ser muito perigoso o futuro do Vasco aí, na minha opinião. Me agrada aí a volta do Ricardo Gomes, é um profissional sério. Fernando Praz, não tem como a gente analisar um trabalho do Praz aí em diretorias de algum clube, porque ele nunca trabalhou na diretoria de nenhum clube, né? E vamos esperar ver como que vai ser a função dele e também do Ricardo Gomes aí trabalhando no Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada aí a volta do Ricardo Gomes, também aí, quem sabe, o Fernando Praz e as contratações do técnico Zé Ricardo e do Anderson Barros, que estão muito perto de acontecer aí nos próximos dias. Pessoal, e para fechar, vamos falar aí da Carol Pfeiffer, né? A novela continua, né? A investidora deverá se reunir com a diretoria do Vasco na próxima quinta-feira no Rio de Janeiro, conhecer as instalações do clube, conhecer como que funciona o Vasco. De acordo com a própria empresária, ela busca aí entender melhor como que é o torcedor vascaíno, o que o torcedor vascaíno mais necessita, né? Obviamente, é de voltar para a primeira divisão, é de um time de futebol decente para que o Vasco volte a ganhar títulos, né? E com certeza tudo isso aí passa pelo equilíbrio financeiro que deve acontecer no Vasco com a chegada dela, né? Ou pelo menos com a possível chegada dela e ela tentar trazer mais investidores, pessoas aí capacitadas para trabalhar dentro do clube e ajudar o Vasco aí a voltar a ser uma potência. A gente espera que isso aconteça, só que é um passo de cada vez, né? Eu acredito que não terá tantos resultados assim positivos na primeira temporada. Se acontecer, será um milagre, será um fenômeno, porque o Vasco está quebrado, o Vasco está largado às traças e precisa de um trabalho bem duro, um trabalho árduo para tirar o Vasco desse atoleiro e colocá-lo novamente onde deve ser, que é na primeira divisão, voltar com um time forte, voltar aí a lutar todas as frentes do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quem sabe voltar a disputar uma Libertadores, Sul-Americana. Mas tem sempre que pensar em lutar por todos os títulos possíveis, cara. Não dá pra gente ficar somente lutando para não cair pra segunda divisão ou passar 2 temporadas na segunda divisão, como fez aí essa gestão do Jorge Salgado, né? Essa semana, no final dessa semana, devemos ter grandes novidades aí sobre essa possibilidade da Carol Pfeiffer fechar realmente com o Vasco. Segundo várias informações, ela já tem conversas aí avançadas com o Vasco e com certeza deve estar próxima aí de fechar com essa parceria com o nosso clube, né? Também o torcedor vascaíno fica esperançoso quanto lá ao fundo de investimento do Catar, né? Do EMI do Catar. Só que até o momento não vazou absolutamente nada. A gente não sabe se ele vai investir realmente no Vasco e também aqui no futebol brasileiro, porque essa notícia explodiu no final da semana passada e até agora não tivemos nenhuma evolução, nenhuma informação a mais sobre, quem sabe, o investimento do EMI do Catar, tanto no Vasco ou em qualquer outro clube aqui no futebol brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha desses investidores no Vasco, se você acredita que a Carol Pfeiffer vai tirar o Vasco desse fundo do poço, investindo aí, ajudando o Vasco a voltar para a primeira divisão, principalmente, e também voltar a ser uma boa potência aí no futebol brasileiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado, saudações vascaína a todos. Tamo junto e é nóis.